no qual o califa Al-Mutasim oferece ouro e palácios ao calculista. A recusa de Beremis. Um pedido de casamento. O problema dos olhos pretos e azuis. Como Beremis determinou, pelo cálculo, a cor dos olhos de 5 escravas. Terminada a exposição feita por Beremis sobre os problemas propostos pelo sábio libanês, o sultão, depois de conferenciar em voz baixa com 2 de seus conselheiros, assim falou: Pela resposta dada, ó calculista, a todas as perguntas, fizeste jus ao prêmio que te prometi. Deixo, portanto, a tua escolha. Queres receber 20.000 dinares de ouro ou preferes possuir um palácio em Bagdá? Desejas o governo de uma província ou ambicionas o cargo de vizir na minha corte? Rei generoso, respondeu Beremis, profundamente emocionado. não ambiciono riquezas, títulos, homenagens e regalos porque sei que os bens materiais nada valem. A fama que pode advir dos cargos de prestígio não me seduz, pois o meu espírito não sonha com a glória efêmera do mundo. Se é vosso desejo tornar-me, como disseste, invejado por todos os muçulmanos, o meu pedido é o seguinte. Desejo casar-me com a jovem Telassim, filha do Sheikh Yazid Abu Amid. O inesperado pedido formulado pelo calculista causou indizível assombro. Percebi, pelos rápidos comentários que pude ouvir, que todos os muçulmanos que ali se achavam não tinham mais dúvida alguma sobre o estado de demência de Beremis. É um louco, esse calculista, murmurou, atrás de mim, o velhote magro, de túnica azul. É um louco. Despreza a riqueza, rejeita a glória, para casar-se com uma jovem que ele nunca viu. Esse moço está alucinado. Concordou o homem da cicatriz. Repito, alucinado. Deseja uma noiva que talvez o deteste. Por Alá, Al-Latif. E a baraca do tapetinho azul? Comentou, em surdina, com certa malícia, o capitão Sayeg. E a baraca do tapetinho? Qual baraca, qual nada? Protestou o velhinho, falando muito baixo. Não há baraca capaz de vencer um coração de mulher. Eu ouvia aqueles comentários proferidos em surdina, fingindo que estava com a atenção muito longe dali. Ao ouvir o pedido de Beremis, o califa franziu a testa e ficou muito sério. Chamou para seu lado o Sheikh Yazid, e ambos, o califa e o pai de Telassim, conversaram sigilosamente durante alguns instantes. Que poderia resultar daquele grave conluio? Estaria o sheik de acordo com o inesperado noivado de sua filha? Decorridos alguns instantes, o califa assim falou, em meio de profundo silêncio. Não farei, ó calculista, oposição alguma ao teu romântico e auspicioso casamento com a formosa Telassim. O meu prezado amigo, Sheikh Yazid, que acabei de consultar, aceita-te como genro. Reconhece, em ti, um homem de caráter, bem educado, e profundamente religioso. É bem verdade que a jovem Telassim estava prometida a um sheik damasceno que se acha, agora, combatendo na Espanha. Mais uma vez que ela própria deseja mudar o rumo de sua vida, não tentarei intervir em seu destino. Maktub. Estava escrito. A flecha, solta no ar, exclama cheia de alegria, e por Alá. Sou livre. Sou livre. Engana-se. Já tem o seu destino marcado pela pontaria do atirador. Assim é a jovem flor do Islã. Abandona um sheik opulento e nobre, que poderia ser, amanhã, um grão-vizir, um governador, e aceita como esposo um simples e modesto calculista persa. Maktub. Seja tudo o que Alá quiser. Neste ponto, o poderoso emir dos árabes fez uma ligeira pausa e logo prosseguiu, enérgico. Imponho, entretanto, uma condição. Terás, ó exímio matemático, de resolver, diante de todos os nobres que aqui se acham, curioso problema inventado por um derviche do Cairo. Se resolveres esse problema, casarás com Telassim, caso contrário, terás de desistir para sempre dessa fantasia louca de beduíno que bebeu haxixe. E de mim nada mais receberás. Serve-te a proposta? Emir dos crentes. Retorquiu Beremis com tranquilidade e firmeza. Desejo, apenas, conhecer os termos do aludido problema, a fim de poder solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise.
Respondeu o poderoso califa. O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte: tenho 5 lindas escravas, comprei-as há poucos meses, de um príncipe mongol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm os olhos negros, as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade, as escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas, isto é, nunca dizem a verdade. Dentro de alguns minutos, essas 5 jovens serão conduzidas a este salão, todas elas terão o rosto inteiramente oculto por espesso véu. O Ike que as envolve torna impossível entrever, em qualquer delas, o menor traço fisionômico. Terás que descobrir e indicar, sem a menor possibilidade de erro, quais as moças de olhos negros e quais as de olhos azuis. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo o rigor matemático. E as perguntas, ó calculista, devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. Momentos depois, sob os olhares curiosos dos circunstantes, apareciam no grande divã das audiências as 5 escravas de Al-Mutassem. Apresentavam-se cobertas com longos véus negros da cabeça aos pés, pareciam verdadeiros fantasmas do deserto. Eis aí. Confirmou o emir com certo orgulho. Eis aí as 5 jovens do meu harém. 2 têm, como já disse, os olhos pretos, e só dizem a verdade. As outras 3 têm os olhos azuis e mentem sempre. Vejam só a minha desgraça. Sussurrou o velhinho de cara chapada. Vejam a minha triste sorte. A filha de meu tio tem os olhos pretos, pretíssimos, e mente o dia inteiro. Aquela observação pareceu-me inoportuna. O momento era grave, muito grave, e não admitia gracejos. Felizmente, ninguém deu a menor atenção às palavras amalucadas do velhinho impertinente falador. Sentiu Beremiz que chegara o momento decisivo de sua carreira, o ponto culminante de sua vida. O problema formulado pelo califa de Bagdá, sobre ser original e difícil, poderia envolver embaraços e dúvidas imprevisíveis. Ao calculista seria facultada a liberdade de arguir 3 das 5 raparigas. Como, porém, iria descobrir, pelas respostas, a cor dos olhos de todas elas? Qual das 3 deveria ele interrogar? Como determinar as 2 que ficariam alheias ao interrogatório? Havia uma indicação preciosa. As de olhos negros diziam sempre a verdade, as outras 3, de olhos azuis, mentiam invariavelmente. E isso bastaria? Vamos supor que o calculista interrogasse uma delas. A pergunta devia ser de tal natureza que só a escrava interrogada soubesse responder. Obtida a resposta, continuaria a dúvida. A interrogada teria dito a verdade? Teria mentido? Como apurar o resultado, se a resposta certa não era por ele conhecida? O caso era, realmente, muito sério. As 5 embuçadas colocaram-se em fila ao centro do suntuoso salão. Fez-se grande silêncio. Nobres muçulmanos, sheiques e vizires acompanhavam com vivo interesse o desfecho daquele novo e singular capricho do rei. O calculista aproximou-se da primeira escrava, que se achava no extremo da fila, à direita, e perguntou-lhe com voz firme e pausada: De que cor são os teus olhos? Por Alá! A interpelada respondeu em dialeto chinês, totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Beremiz protestou. Não compreendera uma única palavra da resposta dada. Ordenou o califa que as respostas fossem dadas em árabe puro, e em linguagem simples e precisa. Aquele inesperado fracasso veio agravar a situação do calculista. Restavam-lhe, apenas, 2 perguntas, pois a primeira já era considerada inteiramente perdida para ele. Beremiz, que o insucesso não havia conseguido desalentar, voltou-se para a segunda escrava e interrogou-a. Qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse a segunda escrava. As palavras dela foram: os meus olhos são azuis. Essa resposta nada esclarecia.
A segunda escrava teria dito a verdade ou estaria mentindo? E a primeira? Quem poderia confiar em suas palavras? A terceira escrava, que se achava no centro da fila, foi interpelada a seguir, pelo calculista, da seguinte forma: De que cor são os olhos dessas duas jovens que acabo de interrogar? A essa pergunta, que era, aliás, a última a ser formulada, a escrava respondeu: A primeira tem os olhos negros e a segunda, olhos azuis. Seria verdade? Teria ela mentido? O certo é que Beremiz, depois de meditar alguns minutos, aproximou-se, tranquilo, do trono e declarou: Comendador dos crentes, sombra de Alá na terra. O problema proposto está inteiramente resolvido e a sua solução pode ser anunciada com absoluto rigor matemático. A primeira escrava, à direita, tem olhos negros, a segunda tem os olhos azuis, a terceira tem os olhos negros e as duas últimas têm olhos azuis. Erguidos os véus e retirados os pesados aikes, as jovens apareceram sorridentes, os rostos descobertos. Ouviu-se um ialá de espanto no grande salão. O inteligente Beremiz havia dito, com precisão admirável, a cor dos olhos de todas elas. Pelos méritos do profeta. Exclamou o rei. Já tenho proposto esse mesmo problema a centenas de sábios, ulemais, poetas e escribas, e afinal esse modesto calculista é o primeiro que consegue resolvê-lo. Como foi, ó jovem, que chegaste a essa solução? De que modo poderás demonstrar que não havia, na resposta final, a menor possibilidade de erro? Interrogado desse modo, pelo generoso monarca, o homem que calculava assim falou: Ao formular a primeira pergunta, qual a cor dos teus olhos, eu sabia que a resposta da escrava seria fatalmente a seguinte: os meus olhos são negros. Com efeito, se ela tivesse os olhos negros diria a verdade, isto é, afirmaria: os meus olhos são negros. Tivesse ela os olhos azuis, mentiria, e, assim, ao responder, diria também: os meus olhos são negros. Logo, eu afirmo que a resposta da primeira escrava era uma única, forçada e bem determinada: os meus olhos são negros. Feita, portanto, a pergunta, esperei pela resposta, que, previamente, conhecia. A escrava, respondendo em dialeto desconhecido, auxiliou-me de modo prodigioso. Realmente, alegando não ter entendido o arrevesado idioma chinês, interroguei a segunda escrava. Qual foi a resposta que a sua companheira acabou de proferir? Disse-me a segunda, as palavras foram: os meus olhos são azuis. Tal resposta vinha demonstrar que a segunda mentia, pois essa não podia ter sido, de forma alguma, como já provei, a resposta da primeira jovem. Ora, se a segunda mentia, era evidente que tinha os olhos azuis. Reparai, ó rei, nessa particularidade notável para a solução do enigma. Das 5 escravas, nesse momento, havia uma cuja incógnita estava, pois, por mim resolvida com todo o rigor matemático. Era a segunda. Havia faltado com a verdade, logo, tinha os olhos azuis. Restavam ainda a descobrir 4 incógnitas do problema. Aproveitando a terceira e última pergunta, interpelei a escrava que se achava no centro da fila: de que cor são os olhos das duas jovens que acabei de interrogar? Eis a resposta que obtive: a primeira tem os olhos negros e a segunda tem os olhos azuis. Ora, em relação à segunda eu não tinha dúvida, conforme já expliquei. Que conclusão pude tirar, então, da terceira resposta? Muito simples. A terceira escrava não mentira, pois confirmara que a segunda tinha os olhos azuis. Se a terceira não mentira, os seus olhos eram negros e as suas palavras eram a expressão da verdade, isto é, a primeira escrava tinha, também, os olhos negros. Foi fácil concluir que as duas últimas, por exclusão, à semelhança da segunda, tinham os olhos azuis. Posso asseverar, ó rei do tempo, que nesse problema, embora não apareçam fórmulas, equações ou símbolos algébricos, a solução, para ser certa e perfeita, deve ser obtida por meio de um raciocínio puramente matemático. Estava resolvido o problema do califa. Outro, muito mais difícil, Beremiz seria, em breve, forçado a resolver, tê-la assim, o sonho de uma noite em Bagdá.
Louvado seja Alá, que criou a mulher, o amor e a matemática. Segue-me, disse Jesus. Eu sou o caminho que deves trilhar, a verdade em que deves crer, a vida que deves esperar. Eu sou o caminho sem perigo, a verdade sem erro e a vida sem morte. Na terceira lua do mês de Rejab, do ano de 1258, uma horda de tártaros e mongóis atacou a cidade de Bagdá. Os assaltantes eram comandados por um príncipe mongol, neto de Gengis Khan. O Sheikh Yazid, Alá o tenha em sua glória, morreu combatendo junto à ponte de Solimã. O califa Al-Motassem entregou-se prisioneiro e foi degolado pelos mongóis. A cidade foi saqueada e cruelmente arrasada. A gloriosa Bagdá, que durante 500 anos foram centro de ciências, letras e artes, ficou reduzida a um montão de ruínas. Felizmente não assisti a esse crime que os bárbaros conquistadores praticaram contra a civilização. 3 anos antes, logo depois da morte do generoso príncipe Khusir Shah, Alá o tenha em sua paz, segui para Constantinopla com Beremiz e Telassim. Devo dizer que Telassim, antes de seu casamento, já era cristã, e ao cabo de poucos meses fez com que Beremiz repudiasse a religião de Maomé e adotasse integralmente o Evangelho de Jesus, o Salvador. Beremiz fez questão de ser batizado por um bispo que soubesse a geometria de Euclides. Todas as semanas vou visitá-lo. Chego às vezes a invejar-lhe a felicidade em que vive em companhia dos 3 filhinhos e da carinhosa esposa. Ao ver Telassim, lembro-me das palavras do poeta. Pela tua graça, mulher, conquistaste todos os corações. Tu és a obra sem mácula, saída das mãos do Criador. E mais, esposa de pura origem, ó perfumada. Sob as notas de tua voz as pedras levantam-se, dançando, e vêm, em ordem, erguer um edifício harmonioso. Cantai, ó aves, as vossas cantigas mais puras. Brilhai, ó sol, com a vossa mais doce luz. Deixai voar as vossas flechas, ó Deus do amor. Mulher! É grande a tua felicidade, e bendito seja o teu amor. Não resta dúvida. De todos os problemas, o que Beremiz melhor resolveu foi o da vida e do amor. E aqui termino, sem fórmulas e sem números, a história simples da vida do homem que calculava. A verdadeira felicidade, segundo afirma Beremiz, só pode existir à sombra da religião cristã. Louvado seja Deus! Cheios estão o céu e a terra da majestade de sua obra.